Olá, galera, tudo bom? Bom dia! Finalmente chegou a hora da gente falar sobre as propostas de intervenção na redação do Enem. Essas propostas que vocês finalmente vão estudar comigo, né? Porque a gente trabalhou com outros modelos e agora a gente vai focar no modelo específico da redação do Enem, porque é a única prova que pede as propostas de intervenção. Então, hoje a gente vai ter essa aula focada em como fazer essas propostas de intervenção, ok? Então, vamos lá. Então, vamos começar com aquelas explicações básicas sobre a competência 5. A competência 5, ela vai avaliar as propostas de intervenção que são apresentadas, né, pelo participante para solucionar o problema abordado ao longo do texto. Lembrando, né, que no Enem a gente tem aquele esquema que é sempre um problema social. Esse problema social deve ser discutido e lá no final do texto, pelo menos, você deve dar soluções para tratar do problema. Estou falando no final do texto, pelo menos, porque em outros momentos da nossa aula a gente vai ver que, inclusive, podem aparecer propostas de intervenção ao longo do texto. Mas hoje, né, com um caráter assim didático, a gente vai pensar que, né, o foco é que as propostas de intervenção apareçam na conclusão do texto, ok? E a outra coisa que é importante destacar é que a competência 5, ela também vai olhar como que essas propostas elas estão atreladas à garantia de respeito aos direitos humanos. Então, até bem pouco tempo atrás, né, se o aluno desrespeitasse os direitos humanos, ele tinha 0 na redação. Nos últimos concursos, a gente viu que o 0 ele fica restrito à competência 5, o que significa dizer que se numa proposta de intervenção o aluno virar e falar que a educação não tem que ser igualitária para todos, porque afinal de contas, ricos pagam por escolas particulares e eles precisam ter melhores professores e melhor educação. Isso daí é o tipo de proposta que fere os direitos humanos e, portanto, ele não leva nenhum ponto na competência 5. Outra coisa que é importante dizer é que os direitos humanos eles são aqueles que, na nossa Constituição, né, são garantias fundamentais. Então, falar sobre direito igualitário, né, isonomia, falar também sobre o direito à vida, entre outros, são aqueles fundamentos que vão fazer com que o Enem também respeite esses preceitos na hora de corrigir a competência 5. Seguindo aí a leitura, o que você vai ver? É importante observar que na redação do Enem exige-se do participante que ele seja não apenas um observador crítico, mas um agente capaz de apresentar soluções que reflitam a solidariedade humana, o respeito à diversidade sociocultural, que são condições essenciais a uma sociedade democrática. Então, amores, vocês sabem, né, que a prova ela foi toda atrelada a uma ideia de cidadania, a uma ideia de protagonismo juvenil. Então, são elementos que a gente estuda muito nas aulas de sociologia, mas que o Enem quer ver, né, esses elementos fundamentados na prática dentro dessas propostas interventivas. Bom, para se fazer uma avaliação, né, mais objetiva dessas propostas, o que o Enem fez? Ele sistematizou os elementos que ele espera que sejam apresentados. Então, esses elementos são esses aí que vocês vão ver em verdinho. Então, a gente tem ação, agente, modo e meio, efeito e detalhamento. Bom, como a gente já sabe que cada um deles vale 40 pontos, se você tem os 5 elementos, então é só fazer uma matemática básica, a gente vai ter 40 vezes 5 e com isso a nota máxima, que é a nota que a gente está perseguindo nessa redação. Então, para você que tem dúvida, que não sabe como é que é, então a gente tem aí, ó, agente, ação, modo, efeito e detalhamento, que vão aparecer na tabela azul. Você vai ver que lá em cima, pintadinho em verde, tem ação e agente, então mudou a ordem. Mas, gente, essa ordem ela não é estritamente
né, uma única ordem. O que significa dizer que você pode começar com a ação, pode começar com o agente. É muito mais comum nós vermos o agente puxando, né, o bonde da proposta de intervenção, porque, via de regra, a gente começa falando assim, cabe à mídia, é papel do governo, mas se você quiser colocar invertidamente, falando assim, criar novas medidas é o papel fundamental do governo, isso daí também é indiferente na hora de atribuir os pontos. Bom, o que é relevante você prestar atenção nessa tela? As perguntas que você vai precisar se fazer na hora de elaborar a proposta de intervenção. Então, a gente é quem? A ação interventiva, o que? O meio, o modo, como? O efeito, o para quê? Pode ser o para quê, ou outra pergunta que eu gosto de fazer é o consequentemente. Em consequência disso, consequentemente, o que vai acontecer? Respondendo essa pergunta, você está respondendo ao efeito. E o detalhamento, que vocês têm muita dúvida, é que outra informação sobre esses elementos foi acrescentada ou que outra informação sobre esses elementos eu posso acrescentar. Porque aí a gente vai ver que a nota máxima, que é a nota 200, é o algo a mais. Então você vai ver que tem uma exemplificação aí do lado. Ó. É necessário que o governo crie leis mais rigorosas por meio de novos projetos de lei com aplicação da legislação existente, fazendo assim a proteção do direito de livre-arbítrio do cidadão. O que você vai ver aí como detalhamento que está em negrito na última parte aí do nosso, né, esqueminha azul? Você vai ver que o governo ele está detalhado com um aposto. Então, ó, o governo, na condição de garantidor dos direitos individuais, então isso daí é um macete. É uma grande jogada que você pode fazer para detalhar, é você fazer esse detalhamento ou essa explicação ou essa especificação do agente. Então, se eu quiser fazer uma releitura na ordem, ficaria assim, ó. É necessário que o governo, vírgula, na condição de garantidor dos direitos individuais, vírgula, crie leis mais rigorosas por meio de novos projetos de lei, fazendo assim a proteção do direito de livre-arbítrio ao cidadão. Então, o que a gente vai ver a partir de agora? A gente vai ver o que você tem que fazer, a gente vai ver o que você não pode fazer e a gente vai ver também, né, de que forma que esse texto é avaliado. Então, olha lá, na competência 5, esse quadro verde que você está vendo aí na tela, ele é o quadro que o avaliador recebe na hora dele fazer a avaliação do texto. Então, isso significa dizer que na hora dele corrigir a redação, ele precisa estar atento a esses elementos que vão aparecer